Esse é o seu canal de mensagem no YouTube com o Pastor Gilmar Lino. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Todas as vezes que postarmos algo novo, você será notificado. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe com seus amigos e inscreva-se. Este é o seu canal de mensagens no YouTube, o melhor canal de mensagens da Bíblia para você. Hoje eu quero falar sobre a cantora e pastora e deputada federal, pastora Flor de Lis. Gostaria de, nesse momento, convidar você para manter aqui no meu canal, assistir esse vídeo até o final. Vem comigo, estamos juntos aqui no seu melhor canal de mensagens. Eu quero, de forma inicial, neste momento, falando com você sobre a cantora, pastora e deputada federal Flor de Lis. Para introduzir a minha fala, a minha base é a Bíblia, a Palavra de Deus, o manual que nos ensina, que nos instrui e que nos faz chegar à presença de Deus. Bíblia Sagrada, a palavra infalível do Deus eterno, a palavra viva que dá vida, que transforma e que leva o homem até os braços do Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler com você Livro das Crônicas, Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20, versículo de número 20. Diz assim na minha Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, entenda comigo, antes que eu lhes faça qualquer interpretação desse texto, eu quero lhe convidar para assistir este vídeo aqui no meu telão, falando sobre a pastora e cantora, também deputada federal, Flor de Lis. Acompanhe aí o vídeo no telão. Mulheres de Deus que estão aqui, prestem atenção. Ainda ontem uma profetisa do cão. Que profetisa do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem eira, sem beira, me parou ali atrás para dizer: ei, o pastor profetizou que isso aqui vai ser um estado de fogo, um país de fogo. Eu disse: foi. Vai nada, não vai passar dessa cidadezinha de fogo. Você tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. Eu fiquei parado olhando para a infeliz. Ela disse: é só tocar no teu casamento, destruir teu casamento, e isso tudo aqui acaba. Está amarrado, Satanás. Meu casamento é de Deus. O meu marido foi Deus quem me deu. Darabaca. Mulheres que estão aqui, olha para mim. Está em crise conjugal na tua casa. Para de ouvir profeta e profetiza do diabo. No púlpito, ela usa a expressão dizendo que esta profetisa, que acabara de profetizar, que ela ia sofrer um fracasso, uma derrota. Você ouviu a pastora pregando, dizendo que, na verdade, esta mulher profetisa era uma profetisa do demônio, era uma profetisa do diabo. Queridos, entenda comigo, eu não brinco com esse negócio de profecia. Eu não brinco com profecia. Vou lhe explicar por quê. Entenda, no texto que nós lemos, na parte introdutória, Deus então usa o profeta
e fala exatamente quando Josafá estava indo para uma grande peleja, para uma grande batalha, para uma grande guerra. A Bíblia diz que naquele momento Josafá pôs-se em pé. E quando Josafá coloca-se sobre os seus pés, ele olha para o seu exército. E naquele momento, quando Josafá olha para o seu exército, a primeira palavra que Josafá endereçou ao seu exército foi a seguinte: credes em Deus, nosso Senhor, e estareis seguro. Crede também nos seus profetas e prosperareis. Ei, não interessa se foi fulano, ciclano, Bertrand que entregou a profecia, se for de Deus, no seu tempo certo irá se cumprir. Ô pastora Flor de Lis, não vamos generalizar a situação. Deus ainda fala na terra usando os seus vasos, os seus profetas, aquele a quem ele tem intimidade. Deus usa quem ele quer, na hora certa e no momento exato. Preste atenção que quando a pastora Flor de Lis, aí no vídeo, ela expressa de forma bastante contundente contra a profecia, contra a profetisa que havia profetizado o seu fracasso. A pastora Flor de Lis era uma deputada federal de mandato. Ei, aqui para nós, quantas pessoas estão agindo assim? Deus abre uma porta, ele entra na porta, só que não valoriza a porta que Deus abriu. Em um estalar de dedo, a porta se fecha e você perde a grande bênção de Deus, a qual Deus projetou para você. Cuidado, presta atenção, para a porta se abrir, só um milagre, mas para ela fechar, basta um vacilo. Para a porta se abrir, só um milagre e um propósito de Deus. Mas depois que ela abre, para ela se fechar, basta um vacilo seu, a porta se fecha. E depois que a porta se fecha, meu irmão, talvez você vai ter que fazer muito sacrifício para a porta voltar a se abrir. Quantas pessoas que na caminhada da vida não valorizam as oportunidades que Deus lhes dá. Quantas pessoas que Deus trabalha, projeta a bênção para ele, para ela. E Deus até abençoa, Deus até faz o indivíduo prosperar, Deus até faz o indivíduo crescer, tanto espiritualmente como também materialmente. Só que no caminhar, no decorrer da caminhada, a pessoa termina vacilando, cometendo vacilos. Outro detalhe, não é porque a pessoa é inocente, não é porque aquele indivíduo não conhece, não tem entendimento. Todos nós sabemos em quais caminhos devemos trilhar. Todo ser humano sabe o certo e o errado. A gente sabe quando estamos fazendo certo, mas também nós sabemos quando é que estamos fazendo errado, quando é que vacilamos. Existem pessoas que aceitam profecias de vou te dar um carro, filho, eis que eu vou te dar uma casa nova, eis que vou te dar um emprego novo e você vai ganhar muito dinheiro, eis que a chave está chegando em tuas mãos. As pessoas rodopiam, pulam com a perna só, planta bananeira, as pessoas se alegram e recebem esta profetada. Mas quando é uma profecia de exortação, mas quando é uma profecia que Deus, sabe, começa a arrochar o parafuso, puxar as orelhas, as pessoas não aceitam. Aí começa a dizer que o profeta é do diabo, começa a dizer que a profecia é do inferno, começa a dizer que ali não é Deus que está usando aquele profeta ou aquela profetisa. Ainda ontem uma profetisa do cão, que profetisa do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem eira, sem beira, me parou ali atrás para dizer: ei, é só tocar no teu casamento, destruir teu casamento e isso tudo aqui acaba. Tá mal.
meu casamento é de Deus, o meu marido foi Deus quem me deu. E começa a falar todas as sortes de males contra aquele profeta ou contra aquela profetisa. Ei, meus irmãos, o mesmo Deus que abençoa, o mesmo Deus que abre a porta, o mesmo Deus que passa a mão sobre a cabeça, é o mesmo Deus que corrige, é o mesmo Deus que puxa a orelha. Por que nós aceitamos as bênçãos de Deus? Por que nós aceitamos as profecias quando elas vêm trazendo bênçãos para nós e não aceitamos quando às vezes Deus começa a nos corrigir, nos exortar, bater mesmo com força? Por que nós não aceitamos? Só aceitamos as bênçãos? Só queremos as bênçãos de Deus? Não aceitamos que Deus venha nos corrigir? Preste atenção, recebe aí, porque se está doendo, se está puxando a orelha, se Deus está usando alguém para chamar a sua atenção, glorifique e exalte o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Deus corrige, exorta e corrige aquele filho a quem Ele ama. Preste atenção para você não perder a bênção de Deus. Pastora Flor de Lis recebeu, primeiro, a grande oportunidade do seu ministério ser divulgado em todo o mundo. Passou a ser conhecida o Ministério Flor de Lis, Pastor Anderson do Carmo. Passaram a ser famosos, passaram a ser conhecidíssimos. Eventos que eram realizados pelo Ministério Flor de Lis que atraíam multidões, atraíam o Brasil, grandes pregadores, grandes ministrantes, grandes cantores, nacional e internacional, fizeram parte das agendas, participaram dos eventos que eram realizados pelo Ministério Flor de Lis. Passaram-se os tempos, a pastora Flor de Lis lançou a sua candidatura a deputada federal e, para a sua felicidade, se elegeu e foi deputada federal. Olá pessoal, eu estou aqui para falar com vocês que eu estou muito animada com o meu mandato, para cumprir o meu mandato ano que vem, depois do dia 1º de fevereiro. Olá pessoal, eu estou aqui em Brasília. Olá gente, foi daqui que eu fiz o primeiro vídeo como pré-candidata a deputada federal. Serei candidata a deputada federal. Em prol e a favor. Obrigado por estar comigo. Obrigado mais uma vez por quase 200 mil votos que eu recebi. E nada melhor que daqui agradecer aos quase meus 200 mil votos. Acabei de ser diplomada, olha aqui. Quero agradecer aos 196.959 votos. Agora aqui, ó, é de vocês. Rio de Janeiro, tamo junto. Eu tô aqui para agradecer. Agora presta atenção. Ei, irmão, não vacile. Não perda a sua bênção. Veja bem por onde você anda. Veja bem por onde você pisa. Porque um vacilo que você der, você pode perder a grande bênção de Deus para a sua vida. Ei, se você estiver pensando que aí aonde você está ruim, se você estiver pensando que o que está acontecendo com você está ruim, tem alguém pior do que você, meu caro. Tem alguém que está vivendo pior do que você. A pastora Flor de Lis perdeu o esposo, perdeu o ministério de louvor, perdeu a igreja, perdeu a moral e perdeu o mandato de deputada federal. Sabe por quê? Por causa de um vacilo. Por causa de um vacilo. Irmão, se você pensar que o diabo dorme, o diabo não dorme. Na maioria das vezes, as pessoas agem de convicção própria. Muitas pessoas premeditam o mal. Muitos deles premeditam o erro. Depois que acontece a desgraça, depois que acontece a miséria,
tem que encontrar alguém para colocar a culpa. Alguns colocam a culpa no álcool, outros colocam a culpa nas drogas, estava drogado, estava alcoolizado. Outros, em especial os crentes, os evangélicos, têm a tendência de cometer o erro consciente, sabendo exatamente o que estão fazendo. Foi o diabo, irmão. Não fui eu, foi o diabo. Que diabo, meu irmão? Foi tu mesmo. Talvez você até premeditou, rapaz. Talvez você até premeditou o erro. Talvez você planejou, esquematizou, deixou tudo esquematizado. Só foi lá e executou. Sabe o que aconteceu? Você se lascou. Porque você perdeu a grande bênção de Deus por falta de vigilância. Veja bem por onde você anda. Veja bem aonde você pisa. Veja bem como você vai se comportar. Em especial, você que é cristão, você que é evangélico, tenha cuidado. Assista esse vídeo aí, dê uma olhada nesse vídeo. É só tocar no teu casamento, destruir teu casamento e isso tudo aqui acaba. Tá amarrado, Satanás. Meu casamento é de Deus. O meu marido foi Deus quem me deu. Observe que nós estamos vivendo esses momentos onde as pessoas dificilmente assumem a culpa do seu erro. Dificilmente as pessoas assumem que errou. Deus te abençoe e te guarde na sua santa e bendita presença. Que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Esse é o seu canal de mensagem no YouTube com o Pastor Gilmar Lino. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Todas as vezes que postarmos algo novo, você será notificado. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe com seus amigos e inscreva-se.